Nós vamos repartir com os irmãos a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse no livro de Êxodo. O Senhor tem misericórdia ministrado no meu coração. Algumas coisas eu quero compartilhar com os irmãos. Algo bastante simples, mas tem me abençoado. Êxodo 20. Inicialmente, nós vamos ler aí o versículo 1 até o 6. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quero repetir o versículo 6 para frisar, uma expressão que está aqui neste versículo. Nós vamos olhar para ela, várias vezes em outras escrituras que vamos ler. O Senhor disse: faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Israel aqui está no Monte Sinai, depois de ter sido tirado por Deus do Egito. E através de Moisés, Deus está dando a lei. E nós temos nesse capítulo 20, até onde lemos, podemos dizer assim, o coração da lei, ou tudo aquilo que realmente estava como grande desejo do coração de Deus em relação ao seu povo. E depois de muitos anos, o próprio Senhor Jesus é interrogado, pelos fariseus e líderes de Israel acerca do que realmente era importante na lei, ou qual seria o grande mandamento da lei. E o Senhor Jesus então vai novamente trazer, a memória deles de forma muito clara, muito objetiva, o que estava no coração de Deus para o seu povo. Vamos ler esse texto lá em Marcos, capítulo 12. Irmão. Queria que o irmão me ajudasse aí, e participasse também, lendo Marcos 12, do versículo 28 até o 30. Amém. Primeiro aqui não é só uma questão de ordem, Primeiro aqui é uma questão de grandeza, de realmente
de intenção, né, do coração de Deus para o seu povo. Isto fala do que Deus estava buscando, perseguindo, quando ele chama, né, os filhos de Israel para estar na presença dele. E se olharmos, irmãos, para as Escrituras, né, para o Velho Testamento e para o Novo Testamento, nós vamos ver essa intenção de Deus, esse desejo de Deus em toda parte. Ou seja, Deus buscando, né, o homem para estar na sua presença, mas não de qualquer jeito, não de qualquer forma, mas completamente dentro, né, desta realidade trazida à luz aqui neste grande e bendito mandamento, né, que encabeça a lei do Senhor. Quando isso chega ao conhecimento do povo de Israel, ali no Monte Sinai, Israel disse que corresponderia fielmente com o Senhor, não disse? No capítulo 24, versículo 7, depois de o Senhor colocar, né, de forma muito clara o que ele estava buscando, diz assim: tomou o livro da aliança, ou seja, Moisés tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então Israel disse que realmente o Senhor não seria decepcionado nisso, né? Ele iria amar o Senhor sobre todas as coisas, iria ter o Senhor como o primeiro das suas vidas, ia ter o Senhor como o centro, né, de sua existência. Enfim, ele seria todo, Israel seria todo para o Senhor. Vocês acham que isso aconteceu? Isso ocorreu? Certamente que não. Israel não foi capaz de cumprir e de responder a esse desejo no coração de Deus. Por outro lado, amados, quando nós olhamos para este amor que Deus chama o seu povo para participar dele, esta realidade, né, bendita que o Senhor deseja colocar seus filhos de fato nela, é algo que tem a sua origem, a sua fonte no próprio coração de Deus. Isso que o Senhor está colocando aqui diante de Israel não seria algo que Israel faria sozinho. Só seria possível se o próprio Deus fosse a fonte de Israel. Fosse aquele que realmente desse condições para que Israel pudesse andar nesse caminho. Quando o Senhor lembra Israel de que ele foi tirado do cativeiro no Egito, o Senhor fala para Israel que por ele ter amor no seu coração, ou por ele ter amado o seu povo, foi que ele quebrou o jugo que estava sobre ele ali no Egito. Porque Israel era precioso ao seu coração, e por causa da aliança
que Deus havia feito com aquele povo, o Senhor foi ao encontro dele. Ou seja, porque o Senhor havia amado ou tomado aquele povo para si, antes que ele mesmo tivesse conhecimento disso, era que agora Deus estava chamando esse povo para ser também totalmente dele. O apóstolo João, quando ele vai tocar esta verdade, já dentro da nova aliança, ele vai dizer que nós amamos o Senhor porque ele nos amou primeiro. Se nós fomos até o Senhor, foi porque ele primeiro veio até nós. Se Deus queria que Israel fosse totalmente dele, é porque ele, Deus, já havia se manifestado na sua graça na direção daquele povo. E não fazia muito tempo. Israel estava no Monte Sinai e Deus havia acabado de retirar aquela nação daquele jugo que ela se encontrava ali no Egito. E Israel promete, se compromete em responder de forma fiel ao Senhor. Mas nós sabemos que não foi possível a princípio. Tem um outro texto, aliás tem muitos, né? Mas eu queria olhar com os irmãos, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, para a gente ir abrindo um pouco essa verdade. Em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O Senhor morreu por nós. E o apóstolo João disse lá no capítulo 3 do seu Evangelho, que a morte do Senhor se deu porque nós fomos amados por Deus. Deus amou o mundo, né, de tal maneira que deu seu Filho para morrer por ele. Ou seja, o Senhor veio ao nosso encontro. Mas há no coração de Deus, vamos dizer assim, uma expectativa eterna, bendita, de que o homem resgatado, remido, se movimente na direção do Senhor e cumpra o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Podemos dizer que era isto que o Senhor estava colocando dentro do povo de Israel lá no Monte Sinai. Isso estava sendo inicialmente aberto ali para eles. E eles até que concordaram e desejaram provavelmente isto, mas não conseguiram. Não foi possível. Quando Paulo escreve a sua carta
aos Romanos, lá no capítulo 8, ele vai dizer por que não foi possível Deus colher esse fruto maravilhoso naquele momento, naquela circunstância. Não havia meios no homem para corresponder com Deus. Mas louvado seja o Senhor que, com a vinda do Filho de Deus, isto mudou. E a igreja do Senhor vai ganhar condições, né, de responder a este eterno desejo de Deus. Vamos lá para o capítulo 8, irmãos, de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor por esse agora, né? Porque pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Havia algo impossível para ser cumprido, alcançado ali naquele regime da lei, ou tendo a lei como instrumento dado por Deus ao homem para produzir ou para frutificar segundo o próprio coração de Deus. Não era possível. Não era possível porque a carne estava ali, né? A natureza caída do homem não tinha como corresponder. Corresponder com o que, amado? Com aquele desejo maior do Senhor, de que Ele, Deus, fosse o único Senhor, o único Deus, o único amado, o único interesse, o centro da vida do homem. Que fosse a causa, as razões, todas as razões da sua vida. Que o homem encontrasse todo o seu significado no Senhor. Que o homem encontrasse todo o seu prazer no Senhor. Que o homem existisse para o Senhor e a partir do Senhor. Ou seja, que o homem fosse tudo aquilo que o Deus eterno tem em mente em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Mas não foi possível pela lei, porque ela estava enferma pela carne. Mas com a vinda do Filho de Deus, isto se torna possível. Porque o Espírito, a lei do Espírito da vida, opera naqueles que são regenerados em Cristo Jesus. Amém. E seguindo a leitura, nós temos que ler vários versículos nesse capítulo 8. Paulo disse ainda assim. Então o Senhor veio, né, final do versículo 3, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Será que o que o Senhor procura é que todos aqueles mandamentos da lei se cumpram em nós? Ou o que o Senhor busca é que se cumpra em nós aquela explicação, aquela definição que o próprio Senhor Jesus deu da lei?
a fim de que os preceitos da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. O homem caído, no seu pecado, ele, na sua natureza, é inimigo de Deus. Ele é contrário a Deus. Ele nunca terá Deus como o seu Senhor e seu grande amor. Pelo contrário, ele vai ser sempre um adversário de Deus, um opositor de Deus. Mas aqueles que estão no Espírito vão ser levados e são levados, para uma outra direção, para uma outra realidade. E louvado seja o Senhor por isto, Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, ou satisfazer o coração de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Louvado seja Deus por estes, que estão no Espírito. E que agora ganham condições na presença do Senhor. Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, e se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Que maravilhoso, Que grande mudança que o Senhor realizou e derramou sobre aqueles que têm crido no Senhor Jesus. Fomos feitos filhos de Deus. Vivemos pela vida de Deus ministrada em nós pelo Espírito do Senhor. E aguardamos a nossa participação na glória de Deus. Final do versículo 17, os que estão em Cristo serão glorificados com Ele. Continuando a leitura, amados, Paulo vai falar, que estes que foram feitos filhos de Deus e participantes desta nova realidade e que aguardam a glória de Deus em Cristo Jesus, por um tempo, são deixados aqui na terra. E nenhum de nós tem dúvida disso. E fomos deixados num lugar muito complicado. Eu não sei se você já se perguntou, ou até nos perguntou a Deus, por que a igreja do Senhor continua aqui na terra? Porque quando somos salvos, não somos imediatamente levados para os céus e ponto. Deus tem um propósito maravilhoso nisso, irmão. E nós precisamos ver isso.
Paulo, olhando para estas coisas, ele diz assim: eu tenho por certo, verso 18, que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Nenhuma dúvida quanto a isso tinha o nosso irmão Paulo. Aí ele fala da expectativa da criação que aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus. Há algo grandioso aí no horizonte, né, que vai ocorrer quando esse tempo chegar. Porque tudo foi deixado, como ele diz no versículo 20, ou tudo está debaixo de vaidade. Mas há uma esperança no coração dos filhos de Deus, versículo 21, e até mesmo dentro da própria criação, que o tempo da corrupção, ou do cativeiro da corrupção, será removido para sempre. Mas não podemos esquecer que, enquanto isso não ocorrer de fato, vivemos num mundo de angústia. Estamos inseridos num mundo de angústia. E Paulo fala aqui que gememos junto com a natureza, aguardando, né, este bendito dia, este bendito tempo, quando até nossos corpos, ou saindo do túmulo, ou sendo transformados, né, participaremos então da glória do Senhor. Porque fomos salvos em esperança. E versículo 25, ele diz: e esperamos e aguardamos com paciência. Por que eu estou lendo isto, irmãos? Porque este povo, de quem está sendo dito que o desejo que Deus tinha no seu coração, lá no princípio, de ter um povo que o amasse sobre todas as coisas, que correspondesse com o seu amor, esse texto está dizendo que a igreja do Senhor agora é esse povo que pode alcançar e viver estas coisas. Israel não foi capaz porque não havia poder, não havia vida, não havia condições na carne, na natureza do homem, não remida, né, não redimida, não vivificada, para corresponder com Deus. Deus foi ao encontro dos filhos de Israel, mas Israel não foi capaz de ir ao encontro do Senhor. Mas agora há um povo que Deus veio ao seu encontro e que, na graça de Deus e pelo Espírito do Senhor, recebe condições de ir ao encontro de Deus. Só que esse povo vai ao encontro de Deus aqui neste mundo, nesse tempo presente, cercado por muitas dificuldades, por gemidos, onde a esperança e a paciência e a fé precisam abundar no coração dos filhos de Deus, para que isso de fato ocorra. A partir do versículo 26, este mesmo Espírito que foi derramado sobre a igreja, sobre os filhos de Deus, aparece aqui também gemendo. Se não bastasse, né,
os nossos gemidos, os gemidos da natureza, o próprio Espírito do Senhor também geme. Versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Ou seja, nesse tempo presente, que estamos neste corpo, que vivemos num mundo caído, cercado por dificuldades, cheios de limites. Somos um vaso de barro. Sim, glórias a Deus por isso, em que foi feito um grande depósito da parte do Senhor, mas somos um vaso de barro. Fracos. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Porque aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por ou pelos santos. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Irmãos, observem que aqui já temos um povo que ama a Deus. Não está escrito aí? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este desejo eterno do Senhor está sendo correspondido aqui. O Senhor já tem aqui aqueles que o amam, que já estão dando passos na direção dele. E são estes que o Espírito de Deus cerca. E são estes em favor de quem o Espírito Santo de Deus intercede com gemidos inexprimíveis. E são esses, ou na vida desses, que o Espírito de Deus trabalha para fazer isto alcançar plenitude. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor Jesus, ele disse de muitas formas, né? De muitas maneiras, que ele amava o Pai. E que o Pai o amava. O próprio Pai deu testemunho disso. Eis o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. Lá no Evangelho de João, né, no capítulo 14, o Senhor Jesus vai dizer isso. Eu amo o Pai, como o Pai tem me amado. Quando olhamos para esse versículo, encontramos a palavra de Deus dizendo que de antemão o Senhor nos conheceu e nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Semelhantes a Cristo em quê, irmãos? O que havia ou houve, né? E há no Filho tão precioso, de tão caro, de tão rico, que o Pai deu testemunho
foi que o Filho amou verdadeiramente o Pai. O primeiro homem em que este amor de Deus foi correspondido foi o Filho de Deus. E nós somos chamados para participar disso. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Maravilhoso. Mas quando seguimos, na leitura aí de Romanos 8, Paulo não muda de assunto. Nós vamos encontrar algumas coisas muito fortes aí, né? Precisamos permitir que o Senhor ministre elas, no nosso coração. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Irmãos, isso não tem como ser mudado, não tem como ser alterado. Porque todas estas coisas, se é que podemos dizer assim, elas estão no Senhor. Elas pertencem ao fato do Senhor ter nos amado primeiro. Tudo isso está naquela decisão do coração de Deus de vir ao nosso encontro. Se olharmos o livro de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 8, nós vamos ver todas estas coisas em detalhes, ou seja, como o Senhor nos amou. Assim como amou Israel ali no Egito, tirando Israel da escravidão de Faraó. Mas a questão, queridos, ela começa a mudar, aí no versículo 35. Aparentemente, Paulo, pelo Espírito de Deus, introduz algumas palavras, algumas coisas que acho que são estranhas aí, Ele diz assim: será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas quando esse amor nos encontra, qual é a nossa situação, irmão?
nossa realidade. O Senhor, por obra dele, nos une ao seu Filho. Nós recebemos salvação em todos os sentidos, somos feitos filhos de Deus. A vida do Senhor nos é dada. Clamamos, Abba, Pai. Esperança, glória, passa a fazer parte da nossa experiência. O amor de Deus começa a operar no nosso coração. Mas o Senhor deseja avançar de tal forma na nossa vida que isso se torne um testemunho, que isso se torne realmente a nossa experiência aqui nesta terra, para a glória do seu nome. E nós precisamos muito da ajuda do Senhor para que isto ocorra. E o Senhor tem uns instrumentos, irmãos, e uns meios, e uns caminhos para nos ajudar, que quando olhamos para Ele aqui, ficamos assustados. Paulo falou de tribulação, de angústia, de perseguição, de fome, de nudez, de perigo e de espada. Falou de morte e falou de matadouro. Por que isso, amado? Para mostrar para nós que, a princípio, nós, como homens, na nossa condição natural, nós não amamos o Senhor. Nós amamos a nós mesmos. E muitas outras coisas, né? Para completar o pacote, o kit. E o pior, nós não somos capazes de ver isso, de reconhecer isso, como deveríamos. Então o Senhor, o Espírito de Deus, que intercede por nós, que sabe qual é a mente de Deus, Ele vai arranjar as coisas para cooperar com este propósito de Deus para a nossa vida. Quando Paulo, pelo Espírito, está escrevendo isso, ele está olhando para o Salmo 44. Paulo está citando o Salmo 44. Escrito pelos filhos de Corá. Se você ler, nós não vamos ler o Salmo, que ele é um pouco longo, né? Os 8 primeiros versículos do Salmo 44, os salmistas falam daqueles tempos em que o Senhor foi completamente favorável aos filhos de Israel, segundo a ótica deles, né? Diz, olha, o Senhor tirou a gente lá do Egito com mão poderosa, com braço forte, né? Fez isso, fez aquilo, nos colocou aqui na terra prometida, né? Não pela força do nosso braço, não pela nossa espada, mas porque Ele fez brilhar o seu rosto, porque Ele foi à nossa frente. O Senhor triunfou e nós fomos tremendamente beneficiados por isso. Mas quando ele chega no versículo 9, ele fala, mas agora o Senhor se esqueceu de nós. E Ele nos entregou das mãos dos nossos inimigos. E eles estão cirandando sobre nós. Nos tornamos a vergonha de todo mundo. Ele fala muitas coisas, mano, inclusive o que Paulo cita aqui. Fomos levados como ovelhas ao matadouro. Somos entregues à morte todo dia. Todos os dias.
Houve um tempo em que Deus cercou Israel como criança, vamos dizer assim, com todos os cuidados. Deu leitinho na boca de Israel, trocou a sua fraldinha. Mas Israel tinha que crescer. Era preciso Israel corresponder com o amor de Deus. Mas, na ótica dos salmistas aqui, não foi isso que Israel viu. E nem eles estavam vendo. Deus se esqueceu de nós. E nós estamos por nossa própria conta. Num determinado versículo, o salmista diz assim: acorda, Senhor, e venha ao nosso encontro. Olha que loucura, irmão. Diz que o Senhor estava dormindo. Por que, amados? Porque Israel sempre amou a si mesmo. Sempre olhou para o seu próprio umbigo. Sempre esteve preocupado consigo mesmo. Enquanto a mão de Deus era, segundo o julgamento deles, provedora, glórias a Deus. Mas quando, segundo o julgamento deles, a mão de Deus já não era mais provedora, Deus se esqueceu de nós. Porque aquilo, de alguma forma, trazia para Israel algum tipo de dificuldade. E assim somos todos nós na nossa condição natural. Nós amamos a nós mesmos. Eu tenho pensado muito nestes últimos dias sobre isto, amado. O Senhor tem incomodado muito meu coração sobre isso. Amamos o Senhor? Ou amamos a nós mesmos? As coisas têm que ser do nosso jeito. Tem que ser para nós. Tem que ser para o nosso nome. Para a nossa reputação. Para algum tipo de reconhecimento. Tem que ser para o nosso bem-estar. O Senhor tem que ser para o nosso desfrute. A nossa existência, ela tem que estar nas nossas mãos. Temos planos para a nossa vida? Você tem plano para a sua vida? Um morreu por todos. Para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O Senhor tem que ser o nosso servo? Ou ele tem que estar para nos servir, tem que ser para nos servir?
Israel foi levado por Deus para o deserto. E enquanto havia o que Israel desejava, as provisões, Israel caminhou. Mas quando as coisas começaram a ficar diferentes daquilo que Israel pensava, Israel disse: estou voltando para o Egito. Este Deus eu não quero. Irmãos, estas coisas, a lista, eu anotei algumas coisas aqui, essa lista ela não tem fim. Tem fim. Nós precisamos desesperadamente da ajuda do Espírito de Deus para denunciar isto. E para remover isso por seu poder, por sua mão forte. Para que a vida do Filho de Deus, aquele que verdadeiramente ama o Pai, se manifeste em nós. Amém. E Deus tenha um povo que realmente o ame de todo o coração, com todas as forças, com toda a sua alma. Para que não haja nenhum outro Deus diante dele. Por isto, Paulo falou estas coisas. Ele se lembrou pelo Espírito do Salmo 44. Eu queria rapidamente olhar com os irmãos para alguns exemplos na palavra de Deus, onde o Senhor está fazendo esta obra. Como alguns homens da Bíblia reagiram em relação a isso. Vocês se lembram do nosso irmão Pedro? Um dia Pedro falou para o Senhor: olha, eu amo muito o Senhor. Se precisar morrer ou dar a minha vida por ti, eu estou pronto. Eu creio que Pedro estava sendo sincero, querido. Ele não estava blefando ali, né? O que ocorre é que Pedro não conhecia a sua condição. E o Senhor, na sua graça e misericórdia, já avisa Pedro: Pedro, você está enganado. Mas Pedro insistiu, né? Na sua afirmação. Todos podem te negar, escandalizar no Senhor, mas eu não. Eu vou até o fim. Nós sabemos, amados, que quando Pedro viu a espada de César, o que realmente estava no coração de Pedro veio à tona. Por que Pedro viu a espada de César? Porque perguntaram para Pedro: você é discípulo dele? Não. Eu nunca vi esse homem. E ele xingou Jesus, ele amaldiçoou Jesus. Nós não sabemos o que ele falou, mas não falou coisa boa do Senhor. Praguejou. Porque se ele assumisse que ele era discípulo de Jesus, ele também poderia ir para a cruz. Ou ser passado a espada. E Pedro gostava muito dele mesmo. Ele se amava demais para enfrentar isso. Ele disse: eu não conheço. Por que Pedro chora amargamente depois que ele vê, né, com clareza o que havia ocorrido? Porque ele descobre, querido, a sua miséria. O quanto ele precisava de um milagre do Senhor.
E graças a Deus que o Senhor depois faz esse milagre na vida dele. E ele vai manifestar verdadeiramente amor pelo Senhor. Quando a palavra de Deus fala desse amor por Deus, ela não está falando de um sentimento. Ela está falando de algo imensurável, difícil de ser colocado em palavras. Está falando de ter, o Senhor como o centro de nossas vidas, em todos os sentidos. Do Senhor ser a razão da nossa vida. Até aqui, o Senhor ainda não era isto para Pedro. E Pedro não sabia. A espada mostrou. Amados, o Senhor vai colocar, está colocando, sempre colocou, cada um de seus filhos dentro de um contexto para que coisa semelhante ocorra. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Se você participar de um ambiente, principalmente um ambiente pentecostal, vamos dizer assim, você vai ouvir muito essa expressão de ser vencedor, ser vitorioso, ser isso, ser aquilo. E na própria palavra de Deus nós encontramos muito essa expressão, né? Mas precisamos entender isso. Não podemos acreditar que esse ser vencedor equivale a fazer algum tipo de sucesso humano nesta terra. Ou obter algum tipo de reconhecimento dos homens. Ou alcançar algumas coisas segundo os desejos do nosso coração aqui nesta vida. Certamente este ser vencedor aqui não é receber um selo de aprovação dos homens. Este ser vencedor aqui é corresponder na prática, na experiência, na vida, no testemunho ao amor de Deus que foi manifestado na nossa direção, sobre as nossas vidas e colocado dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus. Jesus pregado na cruz, o amado Filho de Deus, aquele que amou o Pai, pôde bradar, tudo está consumado. Nós sabemos que há muitas coisas por trás desta expressão, mas também há a declaração da sua vitória, da sua aprovação diante do Pai, do ter feito plenamente, cumprido plenamente o desejo do coração do Pai. Ele amou o Pai. Mas do ponto de vista dos homens, ele era um fracassado. Ele foi deixado sozinho na cruz. Até mesmo seus companheiros todos fugiram. Mas ele amou o Pai.
Você se lembra daquele jovem rico? Está lá em Mateus 19, do versículo 16 ao 23. Ele queria saber como herdar a vida eterna. Indagado por Jesus se ele guardava os mandamentos, ele disse: eu guardo todos eles desde sempre. Então o Senhor disse para ele: agora você vai, então vende tudo que você tem, dê aos pobres e me segue. Faça de mim o grande e único amor da sua vida. Qual foi a resposta daquele jovem? Vamos ler essa passagem? Alguém me ajude, hein? Mateus 19. Aliás. Mateus 19, né? É, 19. A partir do versículo 16. O irmão sofre, senão a gente não entende isso. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem poderá ser salvo? Vem e me segue. O jovem se afastou, se retirou triste, porque ele era dono de muitos bens. O que o Senhor Jesus colocou dentro daquele jovem? A possibilidade, amados, dele passar fome e andar nu. Ele não quis. Isso mostrou que ele amava mais a si mesmo, que ele estava mais preocupado com ele, que ele era mais importante para ele mesmo do que o Filho de Deus. Amados, sem que estas coisas toquem a nossa vida, não seremos transformados, feitos homens maduros em Cristo Jesus. Elas são necessárias para separar o que é de Deus e o que não é de Deus nos nossos corações. E o Espírito de Deus é habilidoso em tocar cada um de nós com estas ferramentas, com estes equipamentos, com estes caminhos de Deus preparados sob medida para cada um de nós. Abraão, quando chamado por Deus, ele, junto com Ló, se aproximam das campinas do Jordão
onde estavam as cidades de Sodoma e Gomorra. E ali surgem dificuldades que nós conhecemos, né? Entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, por causa do espaço, por causa da comida para o gado, enfim, foi necessário separação entre Abraão e Ló. E na hora de decidir para que lado cada um ia, Abraão disse para Ló: Ló, se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Aparentemente, irmãos, podemos achar que é uma questão que está sendo decidida ali entre Abraão e Ló. E Ló, numa atitude de abrir mão de seus direitos, né, faz essa proposta para Ló. Mas com certeza há algo muito maior por trás disso. Com certeza ali estava a mão de Deus operando na vida de Abraão. E qual foi o desejo de Ló? Ló foi na direção de Sodoma e Gomorra, que era o lado bom da terra. E Abraão teve que ir para o outro lado. Mas eu creio em todo o meu coração que antes de Abraão ir para o deserto, Deus já tinha ido do deserto. E chamou Abraão para vir atrás dele. Esta é a questão que está ali. Porque Deus estava trabalhando a vida de Abraão. Abraão seria conduzido, estava sendo conduzido de glória em glória, de amor em amor. Sabemos que depois ele é levado a um desafio ainda maior, quando ele é chamado para colocar seu filho Isaque no altar. Mas como Deus faz as coisas devagarinho, aqui Deus foi para o deserto. E Abraão foi um. Mas só tinha pedra no deserto. Lá não tinha pasto bom para o gado, a água era escassa, havia muitas dificuldades. Mas aquela foi a direção que sobrou para Abraão seguir. Havia a possibilidade no horizonte de Abraão de enfrentar fome, nudez, perigos e morte. Lá em Sodoma, irmão, não havia nenhuma possibilidade disso ocorrer. Lá havia muita comida, muita água, a cidade era boa. Era gostoso estar lá. Mas o que estava no coração de Ló não foi manifestado lá em Sodoma. Nem no coração da mulher de Ló. Porque o dia que ela foi chamada para sair de lá, ela saiu olhando para trás. Para onde o Senhor está te chamando? Sabe para onde o Espírito de Deus levou o Senhor Jesus quando ele foi cheio do Espírito, após seu batismo por João Batista no Jordão? Para o deserto, querido. Para ser tentado. Ali não havia comida, não havia bebida, ali não havia nada, ali não havia ninguém.
E quando ele volta de lá, ou está terminando aquele tempo, o diabo aparece para ele. E qual foi a pergunta e a proposta de Satanás? Você é o filho de Deus? O Pai te ama? Você pode contar com alguma provisão do teu Pai? Qual foi a resposta do Senhor? Resistindo à proposta do diabo em agir por conta própria, transformando pedras em pães. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo diz para o Senhor: olha, se você quer a glória deste mundo, eu te dou, mas vem e me adore. Você quer ficar conhecido? Quer ficar famoso? Pule desse pináculo. E obrigue o Senhor a agir em teu favor. Porque certamente ele esqueceu de você. Olha a sua situação. Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Não tentarás o Senhor teu Deus. Um dia o Senhor Jesus pôde dizer para os seus discípulos: o diabo está vindo aí. Ele não tem nada em mim. Eu sou todo de meu Deus. Eu sou todo de meu Pai. O meu Pai me possui por inteiro. Ele é o meu único Deus, o meu único Senhor. Eu o amo de todo o meu coração, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. Eu existo para Ele. Ele é a razão de tudo que eu tenho, que eu sou, que eu possuo. Amados, nós fomos colocados no Filho de Deus. É a sua vida que está em nós. É esta vida que quer se manifestar. Mas, com certeza, o Senhor precisa permitir que estas coisas nos alcancem. Por amor de Ti, somos entregues à morte o dia todo. E somos considerados como ovelhas para o matadouro. O Senhor Jesus um dia disse que ninguém pode segui-lo se não tomar a sua cruz. Que todo aquele que preservar a sua vida vai perder a sua vida. Não é assim? Sim. Só podemos corresponder com o Senhor se morrermos para nós mesmos. E o Senhor usa esses instrumentos para mostrar o quanto da sua própria morte opera de fato na nossa vida. Por último, precisamos dar uma olhadinha, né, na vida do nosso irmão Paulo. Que irmão que andou de forma vitoriosa, né, na presença do Senhor. Se você ler o final da segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vamos dar uma observada, né, no capítulo 4. Só uns minutinhos, viu, irmão? 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 9.
procura vir ter comigo depressa. Paulo está velho, está preso, e não vai demorar muito tempo, ele vai ser morto, né? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marco e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tiquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha defesa, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. Fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Como está Paulo aqui, querido? Abandonado. Está rico ou está pobre? Ele tem uma capa e alguns livros, velhos com certeza. Até alguns muito próximos dele haviam ido embora. Ele disse que na sua primeira audiência, né, ninguém foi a favor dele. Ele ficou sozinho. Dá para você imaginar. Nosso irmão Paulo, nessa situação. Observem, amados, que os instrumentos de Deus para separar o que é dele, Deus, e nossas vidas, daquilo que é nosso, ainda estava operando de forma muito profunda na vida de Paulo, na sua velhice, nos últimos dias da sua vida. Paulo está preso, Paulo está abandonado, Paulo está esquecido, Paulo está pobre. Mas Paulo está cheio do Senhor. Ele é todo do Senhor. Ele é uma oferta agradável a Deus. Ele é um presente ao Senhor. Ele é um consagrado ao Senhor. Ele tem o Senhor e apenas o Senhor como a sua grande riqueza, como o seu grande amor. Querido, às vezes nós cometemos um erro capital. Podemos achar, considerar em toda a nossa caminhada, vamos dizer assim, cristã aqui na terra, que o Senhor nos redimiu para os céus. Que Ele nos salvou para a eternidade. Que Ele comprou a nossa vida para nos colocar eternamente nos céus, nas ruas de ouro. Mas sabe por que o Senhor veio ao nosso encontro? Por que nós fomos redimidos? Por que nós fomos alcançados? Para sermos dele. Este é o propósito. Para ele ser o nosso tudo. É verdade que o Senhor, na sua graça, nos concede em Cristo Jesus uma herança. Somos feitos co-herdeiros com o Filho de Deus.
Mas o que está no centro da questão é que somos para o Senhor. E muitas vezes é preciso a espada, a nudez, o perigo, a morte, o matadouro, para irmos libertados na direção do nosso Deus. Porque foi para isso que Ele nos resgatou. É isto que Paulo chama, pelo Espírito de Deus, de ser feito mais que vencedor. Tem um cântico aí, né, que fala que somos mais que vencedores. Será que compreendemos isso? O amor de Deus, irmãos, é uma realidade que triunfa, né? Ou triunfante. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor fará tudo, tudo mesmo, que for necessário para sermos dele numa medida maior. Amém? Mas há uma voz muito forte que todos os dias chega aos nossos ouvidos, apontando uma direção completamente diferente dessa. Dizendo para gastarmos as nossas vidas com tudo aquilo que é nosso. E nós temos muitas coisas aqui nesta terra para consumir os nossos dias. Nossa casa, nossos bens, nossa família, nosso trabalho, nossa carreira, nossos projetos, nossos amigos, nossas amizades, nossos lazeres, as nossas comidas, as nossas bebidas, as nossas festas. As nossas músicas. A abundância disso. A abundância disso. O Senhor nos chamou para fora. E não haverá paz para o nosso coração enquanto isso não for gerado de fato na nossa vida. Porque o Espírito de Deus tem ciúme de nós. E o Senhor vem buscar uma noiva que pertence de fato a Ele, amados. Quando Israel se envolveu com outros deuses, ou repartiu o seu amor, o seu afeto, os seus interesses com outros deuses, experimentou uma tragédia. Há muita sutileza colocada diante dos nossos olhos nesses dias. Que o Senhor nos livre. E o tamanho da espada vai depender do tamanho do nosso embaraço. Guarde isto. O tamanho da nudez vai depender do tamanho das coisas, ou do volume das coisas que nós insistimos em manter em nossas mãos. O tamanho do perigo que poderemos ser expostos vai depender das coisas que temos confiado.
Temos pouco tempo para pertencermos ao nosso Deus por completo. Porque o Senhor terá o que Ele vem perseguindo desde antes da fundação do mundo. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Abre a Tua palavra, Senhor, para todos nós. Mostra-nos, Senhor, com clareza, o que o Senhor está fazendo em nossas vidas. O Senhor geme, o Espírito do Senhor geme por seu povo. Aqueles que amam o Senhor precisam ser revestidos plenamente por este amor. Precisam dar um testemunho na terra de que o Senhor é o grande e único amor de suas vidas. Oh, Senhor, tenha misericórdia de nós. Desembarace nossos pés, Senhor. Desembarace as nossas mãos, Senhor. Nossos corações. Liberta, Senhor, as nossas vidas. Se o Senhor é o nosso Deus, então que o nosso coração te ame completo. Essa é a tua promessa, Senhor. Guarda os teus filhos. Sustenta os teus amados, Senhor. Vem, Senhor, é o nosso socorro. Oh, Senhor, obrigado por esta noite. Por cada vida que o Senhor trouxe aqui. Por tua fidelidade, Senhor. No nome do teu Filho amado, entregamos tua palavra, Senhor, nas tuas mãos. Amém, Senhor.